E aí galera, tudo bem? Meus alunos aqui do Souza Correia, né? Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Ó, vamos para mais uma aula de informática hoje, tá? Eu quero você bem atento porque a aula de hoje vai ser show. Além de ser show, ela vai falar um pouquinho, ela vai continuar, tá? Trazendo aquele assunto legal do Excel. Todo mundo gostou do Excel, todo mundo gosta do Excel porque é um aplicativo, aliás, é um programa muito prático, né? E serve para que você possa criar planilhas eletrônicas, tá? E dessas planilhas eletrônicas, nelas existem fórmulas que você tem que aprender a aplicar essas fórmulas, né? No caso, eu já ensinei você a somar, subtrair, multiplicar, dividir, né? Se você não tem esse vídeo, procura lá no canal que você vai achar, tá certo? Agora preste atenção. Eu tenho aqui, tá, uma fórmula que é um pouco mais complexa, entre aspas, tá? Não é difícil. Ela é um pouco mais, ela pede mais recursos para você inserir na fórmula, tá? Mas ela é muito simples e muito fácil. Por exemplo, é a fórmula da condição se. A fórmula da condição se funciona da seguinte maneira. Imagina que você está andando por uma estrada e nessa estrada, logo mais à frente, tem um buraco. Você tem a condição de continuar caminhando e tem a condição de desistir da caminhada e parar por ali e voltar. Bem, você só vai tropeçar ou cair no buraco se você continuar andando, então é uma condição. Se você voltar, você não vai atingir o buraco e você não vai ser acidentado. Então é assim que funciona, é uma condição. Algo só acontece condicionado a alguma ação, tá certo? Então, a fórmula da condição se, ela traz isso. Por exemplo, um boletim escolar. Um aluno, quando ele vai ser aprovado na escola, ele vai ser aprovado condicionalmente. Se ele atingir uma média, até a música ficou mais triste, né? Se ele atingir uma média, uma média maior ou igual que a média da escola, que é 7, ele vai ser aprovado, né? Ele vai lá, nem que seja raspando, mas ele vai ser aprovado. Agora, se ele atingir uma média menor do que a média 7 exigida da escola, ele vai ser reprovado. Então, uma condição para que ele passe, ele tem que atingir uma média maior ou igual à da escola, tá certo? É uma fórmula da condição se, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui meu TD, tá? Aqui, ó, ok? Quero que você fique atento aí nesse TD, tá? E vamos lá. Bem, fórmula da condição se. Tem três caracteres que eu vou mostrar para você agora, tá? E esses caracteres vão ajudar você a entender um pouquinho a fórmula. Por exemplo, quando tem ponto e vírgula dentro da condição, isso significa que você está querendo que o computador identifique a frase. Quer dizer, então faça. Ou seja, ponto e vírgula significa então faça. O computador vai executar uma ação após o ponto e vírgula. Você que está digitando o ponto e vírgula, quando ele lê a sua programação, ele vai entender que você está querendo que ele faça, execute algo depois do ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, não esqueça mais, significa então faça. E agora nós temos também a questão dos parênteses. Professor, o que são os parênteses? Os parênteses dentro da programação do Excel significa leia, ou seja, quer dizer leia. O computador vai ler, ele vai apresentar na tela a resposta que você colocar entre parênteses. Ele vai ler, o computador vai entender o que você quer dizer dentro da programação se você colocar a informação entre parênteses, tá certo? Então, parêntese quer dizer leia. Aí o computador vai ler, beleza? Texto, asterisco, aspas, desculpa, a cabeça tá voando aqui. Aspas, o aspas também tem um significado, ou seja, o aspas significa a opção escrever. Tudo que você colocar em aspas vai ser a resposta que você quer dar para uma execução, ou seja, se você quer que o aluno apresente a palavra aprovado, coloque entre aspas que vai aparecer a resposta aprovado. Se você quiser que ele apresente a palavra reprovado, você vai colocar entre aspas e ele vai apresentar a palavra reprovada. Ou seja, tudo que você escrever entre aspas significa a resposta de uma execução dentro da sua planilha, tá? E é isso, ok?
Então, sempre que desejar escrever texto, coloque entre aspas. No caso, ele escreverá o texto que você escreveu entre aspas, tá? As duas aspas são seguidas dão sentido de vazio, ou seja, se caso estiver vazio. Você vai colocar só entre aspas, a resposta vai ser nada, ok? Nothing, nada. Suponhamos que você deseja, vamos lá para a planilha agora. Suponhamos que você deseja criar um controle de notas de alunos, onde, ao se calcular a média, ele automaticamente especificasse se o aluno fora aprovado ou não, né? Vejamos abaixo o exemplo. Primeiramente, você precisa entender o que deseja fazer. Por exemplo, quero que no campo situação ele escreva a palavra aprovado somente se o aluno tirar nota maior ou igual a 7 na média. Caso contrário, ele deverá escrever a palavra reprovado, já que o aluno não atingiu a condição para passar. Veja como fica no exemplo aqui da apostila. Olha só, preste atenção. Eu tenho aqui o aluno Márcio, ele tem a média 7, né? E a situação dele é se ele foi aprovado ou reprovado. Olha o tamanho especificando a fórmula, tá? Vamos entender essa fórmula. Aqui tem igual se. Sempre tem que começar com o sinal de igual. E também com o nome da fórmula, que é condição se. Você coloca só o se, tá? Se B2 for maior ou igual à média da escola, eu posso colocar a média da escola dependendo da sua escola. Qual a média do seu colégio? 7, 6? Souza Corrêa é 7. Então a média fica 7, não é? Então vamos lá. Se B2 for maior ou igual a 7, então faça. Lembra do ponto e vírgula? Pois é. E entre aspas, o computador vai apresentar a resposta aprovado. Só se dentro da média for 7 ou maior. Se o computador perceber, se o Excel perceber que a média do aluno foi abaixo de 7, então faça, olha o outro ponto e vírgula ali, escreva reprovado. Pronto, é uma lógica, né? Nós estamos fazendo uma lógica de programação. E dentro dessa programação, nós especificamos se o aluno foi aprovado ou reprovado com a seguinte opção. Por exemplo, B2 tem que ser maior ou igual a 7. Tá certo? Se for, aprovado. Se não for, reprovado. E a condição está específica aqui nessa pequena fórmula, tá bom? Vamos tentar reproduzir essa fórmula, tá certo? Mas eu vou ler para vocês o anunciado para a gente não passar batido. Por exemplo, B2 refere-se ao endereço da média do aluno, sendo ela que determinará se o aluno passará ou não, tá? Maior que, igual a 7, refere-se à condição para o aluno passar, ou seja, para estar aprovado, ele deve atingir uma média maior ou igual a 7, ok? Ponto e vírgula quer dizer, então faça. Entre aspas, aprovado refere-se à resposta verdadeira, ou seja, se a condição for verdadeira, a nota for maior ou igual a 7, então ele escreverá aprovado. Por isso você deve colocar entre aspas, já que se refere a um texto que vai ser apresentado. Ponto e vírgula de novo, este outro ponto e vírgula subtende-se. Só um minutinho. Pois é, desculpe aí o contratempo, viu? Porque o telefone tocou, galera. Mas assim, então faça o seguinte, né? Ponto e vírgula, então faça, que é no caso seguinte, se a primeira resposta não for verdadeira, ele vai aplicar a resposta para o não verdadeiro, não é isso? E assim por diante. Pois é, vou colocar a musiquinha também, né? Gente, então é o seguinte, ó. Atenção, eu vou passar para vocês, tá certo? Para o Excel. E para isso eu quero bastante atenção, para que você veja a execução dessa fórmula, a criação e execução dessa fórmula, tá certo? Vamos lá? Pois bem, é o seguinte. Para a aplicação dessa fórmula, deixa eu abrir o meu Excel para mim também, tá? Para a aplicação dessa... Deixa eu aumentar para que vocês possam ver melhor, né? Até as linhas também aqui, não sei se aparece para vocês. Vou deixar gradeado aqui para que vocês possam ver a linha também, né? Nem lembro mais como é que... Mas vamos lá. Pronto, acredito que vocês estão vendo melhor agora as grades, né? Pois bem,
Para poder fazer essa fórmula que nós vimos lá no Excel, aliás, no conteúdo lá, né? Nós temos que montar essa pequena planilha, tá? Onde vai ter terão três opções: aluno, média e situação. Então você vai colocar aluno, próxima célula, média e a situação do aluno, né? Se o bichinho foi aprovado, se o bichinho foi reprovado, né? Vou começar aqui com o aluno do 9º ano. Dá um nome aí. Vamos lá. Vou inventar um nome aqui, o Mário. O Mário, aquele que... Não, brincadeira, eu sou... O Mário. Acento no mar. O Mário. Pois é. O Mário, ele tirou uma média 6,7. Foi a média do Mário. Será que o Mário vai passar? Bem, tecnicamente o Mário não vai passar, porque ele tirou a média abaixo de 7, ok? Então o que você faz? Você vai aplicar aquela fórmula que eu mostrei para vocês, né? A priori você começa com o sinal de igual e depois diz o nome da fórmula, que é a função se. O parêntese para escrever, né? E alocar as informações dentro desses parênteses, para separar a conta também, tá? Então, se B2 for maior que ou igual à média do Souza Correia, então escreva aprovado e fecha aspas. Pronto. Agora a informação está alocada. Se eu apertar o Enter, ele já vai me dar uma resposta aprovado. Mas só que nós podemos perceber que Mário não atingiu a média da escola, né? Então vamos continuar a fórmula. Então escreva, se não der certo, se a resposta não for verdadeira, escreva reprovado. Fecha aspas e fecha parêntese. Tem que fechar parênteses, tem que fechar o aspas, tá? Porque na fórmula você tem que especificar o local de cada informação, senão vai sair errado quando você for ver o resultado, tá? Então, entendendo a fórmula, se B2, que é a célula da média, for maior ou igual a 7, escreva aprovado. Se não, escreva reprovado, tá? Bem, vamos ver a resposta aqui do nosso conteúdo. Bem, Mário foi reprovado, certo? Mário foi reprovado. Mas nós podemos arredondar a nota de Mário, que é o que nós fazemos por vocês, professores fazem pelos alunos, né? Que precisam de alguns décimos, ok? Mas enfim, Mário foi reprovado nessa questão aqui da média. É só para você entender isso, ok? Agora, se por um acaso o professor der aquela mãozinha, ele não precisa aplicar a fórmula toda de novo, não. Sabe o que ele precisa fazer? Ele precisa substituir a 6,7 pela nota do Mário, não é isso? Esse 6,7, professor, com bondade, vem aqui e bota um 7. Olha o que acontece com a resposta. Aprovado. Por quê? Porque na fórmula, se você observar, eu não coloquei a média 7 em B2, eu coloquei B2. Então, o que eu mudar e alterar dentro de B2 vai ser a resposta. Entenderam? Vai alterar a resposta. Então, o Mário foi aprovado, por causa do tio Batman aqui. Vamos lá. Outro aluno. A Rosângela tirou uma média de 8. Vou aplicar a mesma fórmula? Se você for inteligente, que eu acho que você é, você sabe que dá para replicar a fórmula dentro da resposta. Então você vai clicar na resposta da primeira questão e você vai clicar aqui no cantinho. Olha, observe bem que o cursor se transformou em uma cruz pretinha. Puxa, arrasta, aprovado. Eu não copiei a palavra aprovado, eu copiei a fórmula, quer ver? Presta atenção, quando eu clico aqui, ele vem e coloca B2 para mim, que é onde está a média. Mas quando eu clico aqui, ele altera para B3 na barra de cálculo. Por quê? Porque ao invés de copiar a resposta, eu copiei a fórmula para aplicar na resposta, tá certo? E aí vai, se eu fizer assim vamos ver aqui, o José, o Pedro, o Antônio,
Antônio, o Joaquim, a Mariazinha, a Mazé, que mais? Aqui, a Josefina, né? A musiquinha do TikTok tem um negócio legal, Josefina. Beleza, aí vamos dar as médias. 7, 5, 3, 9, 10, 3, 8, pronto, vamos lá. Agora você vai copiar a mesma fórmula para as respostas. Pronto. Tabela pronta. Viu como foi rápido? Essa é a vantagem do Excel. É isso que o Excel faz. Ele descomplica a situação. Você só arma a questão, faz a primeira fórmula e aplica. Isso se você souber encontrar, não precisa nem fazer a primeira fórmula. Se você souber encontrar a fórmula necessária, morreu, tá certo? Então é isso aí. Você entendeu como é que funciona o Excel? Pois é, o Excel funciona dessa forma, tá? Uma das nossas fórmulas, um dos nossos contextos aqui, tá? Meu mouse está tão ruim. Pois é, gente, é uma das nossas fórmulas, um dos nossos contextos aqui, tá? Vamos para o conteúdo novamente, que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Aqui. Outra fórmula bem parecida com essa do aprovado e reprovado, com a condição maior. Digamos que você estuda no colégio, onde você quer saber se sua nota foi boa, se foi ótima, se foi boa, se foi nota regular ou insuficiente, tá? No Excel também tem isso, né? Existem colégios que trabalham com esse tipo de notificação, né? Quando você vai tirar uma nota de uma prova, você vai ver se a nota foi boa, foi ótima, se foi regular, se foi insuficiente para passar. Dentro disso, nós temos uma fórmula um pouco mais complexa, mas não deixa de ser eficiente também, tá? E fácil. É só você memorizando a situação. Eu não quero que você decore as fórmulas do Excel, é impossível você fazer isso, tá? Eu quero que você vá compreendendo cada uma delas e praticando. Você não vai chegar a entender a fórmula se você não praticar. Então, procura um computador em casa, um notebook que tem Excel. Se você não tiver, vai na internet, procura o Excel online, tá certo? É um pouco diferente, mas as fórmulas são as mesmas a serem aplicadas, tá? Muito simples e muito fácil. Então, eu vou agora para essa fórmula que vocês estão vendo aí na tela de vocês, onde nós vamos aplicar, tá certo? A condição se de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa, tá certo? Como é que faz isso, professor? Bem, olhando bem para essas questões que coloquei aqui na lousa de você, nós temos a mesma referência de célula B2 e não é a média o 9, tá? O 9 que tem aqui é referente referente à qualidade da nota do aluno. Então eu tenho aqui uma nota 9. Poxa, quem tirou a nota 9 tirou a nota ótima, né? Foi ótimo, você acertou 90% da prova, foi excelente, ok? Então você vai adaptando a fórmula para as notas que vão sendo tiradas pelos alunos. Por exemplo, eu vou começar aqui. Se B2, que é a média de Márcio, né, for maior que ou igual a 9, ou seja, se a média dele for maior ou igual a 9, então faça. Computador, escreva ótimo. Pronto, o Excel vai lá, ó. Ótimo, não foi 9? Então a primeira resposta foi verdadeira. Ele não vai precisar ler o resto da formulação, tá? Porque a primeira informação que ele recebeu já consta como verdadeira, porque ele igualou a média do aluno com 9. Aliás, desculpa, a média foi 7, não foi 9 não. Então ele vai verificar e vai ver que Márcio não tirou 9, tirou 7. Então ele não tirou boa nota. O que ele faz? Então passa para a segunda formulação. Se B2, que é a média de Márcio, for maior ou igual a 8, então escreva bom. Foi 8 a média de Márcio? Não, então a resposta é falsa. Ele vai pular e vem para a terceira característica da formulação. Se B2 for maior ou igual a 7, então escreva nota regular, a nota que todo mundo tira, nota 7. Então, se for nota regular, é compatível,
é verdadeira, ele não vai precisar ler o restante da formulação, tá certo? Ele para aqui, e aí a fórmula fica completa e você tem a condição da resposta, tá certo? Então vamos aplicar essa mesma fórmula lá no Excel. Vamos para o Excel. Beleza. Aqui no Excel, tá? Nós vamos aplicar essa fórmula. Eu vou apagar aqui os resultados, tá? Porque a fórmula agora não se trata de reprovado ou aprovado, tá? Se trata de qualidade de nota. Vamos lá. Começa com da mesma forma. Coloca o sinal de igual, o nome da fórmula, abre parêntese para iniciar e separar as informações. Se B2, que é a nota de Márcio, tá? A média de Márcio, for maior que ou igual a 9, então faça. Escreva ótimo. Pronto. E fecha aspas. A nota do Márcio foi ótima. Continua a formulação, porque você vê que é falso. Então você vai. Então faça. Se, abre parêntese para separar de novo a nova característica da fórmula. Se B2 for maior que ou igual a 8, então faça. Escreva bom e fecha aspas. Você viu que a média que ele tirou ainda é menor do que 8. Então continua a formulação. Então faça. Se, abre parênteses, sempre depois do nome da fórmula você coloca o parênteses, tá certo? Vai verificando que é o terceiro parêntese que eu estou abrindo. Se B2 for maior que ou igual a 7, então faça. Escreva o quê? Escreva regular, porque é uma nota regular. E fecha aspas. Até aí, você tem sua fórmula pronta. Só que você pode preencher as outras pessoas, outros alunos do colégio, com a mesma fórmula, porque tem gente que tem nota suficiente. Então você continua a escrever a fórmula. Então faça. Se, né? Não precisa mais do se, porque se nenhuma das informações que você está fazendo aqui for verdadeira, ele vai buscar a última informação, que é escreva insuficiente, fecha aspas. Pronto, você tem a fórmula pronta, só falta fechar parêntese. Quantos parênteses eu vou fechar? 3, porque eu vou fechar esse com o primeiro, tá? Com o último, vou fechar esse com o segundo e vou fechar esse com o primeiro. Pronto. Observe que cada parênteses traz referência à cor do seu, né? Tem uma cor diferente, que ele diz onde é que ele está combinando. Pois então eu fechei os 3 parênteses da fórmula. E agora vamos buscar o resultado. Pronto, a nota de Márcio foi regular, ok? Regular porque é uma média que todo mundo tira, que é a média normativa, tá certo? Todo mundo tira a nota regular, ok? Agora, para saber o restante das outras fórmulas, aliás, dos outros resultados, você vai clicar no resultado atual, verificando a fórmula na barra de cálculo, vem aqui com o cursor do mouse, veja que ele transforma-se numa cruzinha preta, puxa até o último resultado. O que você faz? Larga tudo e ele vai te dar a resposta da nossa planilha, não é? Márcio, nota regular. Rosângela, nota boa. José, regular. Pedro, insuficiente, abaixo da média. Antônio, insuficiente. Joaquim, ótimo. Mazé, insuficiente. Josefina, bom. Josefina, bom. Então é assim que se faz, né, a nossa formulação. Gente, não tem segredo. Se você fizer essa fórmula desse jeito, se você fizer assim, você vai conseguir executar uma boa atividade, tá certo? Então, a tarefa de casa para você fazer e mandar a fotinha para mim, o print, tá, galera? É você fazer essa mesma fórmula que eu fiz aqui. Eu não vou mandar você criar outra, porque você vai pegar a minha aí que tá feita, né? Pronta para você poder executar e treinar. Treina em casa essa formulação. Gente, agora vamos para uma outra parte da minha aula. Preste atenção. Se você quiser no futuro ter boa qualificação no mercado de trabalho,
você precisa entender dessas ferramentas das minhas aulas, tá? Hoje é muito difícil um curso de informática. Você encontra cursos básicos em todo lugar, mas nem todo colégio oferece para o aluno curso de informática, onde ele possa aprender coisas que ele vai ver muito quando ele estiver na sua função de trabalho, tá certo? Isso aqui é o futuro. Vocês vão aprender a trabalhar com planilhas eletrônicas. Pessoal que vai trabalhar com administração, pessoal que vai trabalhar com finanças, pessoal que vai trabalhar com todo tipo de área, arquitetura, tudo vai precisar de uma fórmula pronta do Excel, ok? Se você pegar o jeito, se você pegar o resultado, tá? Aliás, como se criar, você vai ter uma boa qualificação no mercado, porque todo mundo precisa, toda empresa precisa de uma pessoa que trabalhe bem com Excel, com planilhas eletrônicas, tá? O Excel, ele não faz apenas cálculos como vocês estão vendo aí, não, tá? A gente vai chegar numa parte do Excel onde nós vamos ver gráficos. Isso mesmo, a gente vai ter gráficos representativos, tá? E se você dominar o Excel, com certeza você vai se dar muito bem no mercado de trabalho. Eu sei que é muito cedo para pensar nisso, vocês estão aí ainda engajando no Fundamental 2, entrando, se movimentando para poder terminar, para poder começar, né? Essas coisas todas. Vocês vão precisar ir se adaptando, já pensando no que vocês vão querer ser quando vocês tiverem a idade certa para trabalhar, né? Pensem nisso, deixe essa oportunidade passar não. Aprende isso aqui, tá? Leva isso aqui para a tua vida, porque isso aqui vai fazer com que você cresça pessoalmente, financeiramente, tá? Isso aqui é só uma primeira opção. Se eu não der para vocês todas as fórmulas, que eu creio que não dá tempo de fazer tudo isso, mas vocês vão buscar essa informação, tá? As aulas que a gente disponibilizando para vocês são informações que o colégio separou para poder didaticamente passar para vocês. Mas o restante das informações são um mundo de informações dentro de plataformas da internet, como o YouTube. Você pode buscar novas fórmulas, pode buscar novas maneiras de usar o Excel, tá certo? Não deixa de usar esse sistema, não deixa de aprender, né? Outro sistema também é o sistema do PowerPoint, Microsoft Office, Outlook Express, que vocês vão ver comigo durante as próximas aulas, tá certo? Então, atividade de casa. Reproduz para mim essa planilha, tá? Eu vou olhar bem na hora que vocês estiverem reproduzindo, porque se você estiver só copiando, na hora que você apresentar para mim a aplicação, uma foto, eu vou poder ver se a barra de cálculo está aqui, entendeu? Então faz o cálculo bem direitinho, certinho, valendo ponto para vocês aí, tá? Porque sempre, em todos os exercícios que vocês fazem da minha aula, eu executo um ponto para vocês. Exercício, apresenta, bate foto lá, print para mim, ok? Vamos só para mais uma fórmula do Excel, tá? E aí a gente encerra. Pronto. Agora atenção. Isso aqui vai mexer muito com a cabeça de vocês, tá? Eu quero que vocês entendam isso aqui. Ó, neste exemplo de agora, faremos um cálculo utilizando a condição se, ou seja, em vez de escrevermos algo para uma resposta verdadeira ou falsa, faremos um cálculo. Veja o exemplo. Você tem uma certa planilha de pagamentos e agora você precisa calcular o imposto de renda para os seus funcionários. No caso, só coloquei um funcionário, que é Ivan, tá? Mas o cálculo só será efetuado para aqueles funcionários que ganham mais de R$650. Por quê? Porque o INSS, é só um teste, tá? O INSS, ele tem a função, minha câmera parou aqui, tá? Pronto, voltei, pronto. Então é o seguinte, o INSS, ele tem a função de retirar, tá? Uma certa porcentagem do salário para aqueles trabalhadores que ganham um certo nível de salário, tá certo? Vamos lá, o Ivan, ele ganha R$1.500, tá? Salário bruto dele. Agora, quem ganha R$650, deixa eu ler, vamos lá comigo. Vamos lá, entender. Mas o cálculo só será efetuado para aqueles funcionários que ganham mais de R$650. Ou seja, se o salário do funcionário for maior que 650, então deverá ser multiplicado uma taxa de 5%. Se é multiplicado uma taxa de 5%, é debitado, vai tirar dele 5% do salário, né, em cima do salário bruto dele. Mas somente se ele ganhar mais de 650. Caso contrário, deverá ficar zero, ok? Ele não vai pagar nenhum tributo, porque o salário dele já é baixo, ok? Vamos lá.
Novas aplicações. G11 refere-se ao endereço do salário bruto. 650 refere-se à condição para que seja feito o cálculo. G11 vezes 5% refere-se à resposta se for verdadeira, ou seja, se no endereço G11 contém um valor maior que 650. Então ele multiplicará o valor do salário bruto, G11, por 5%, que é a taxa de imposto de renda, né? Se ele for menor que 650, refere-se à resposta se for falso, ou seja, caso o endereço G1 não tenha um valor maior que 650, então não haverá debitação, cálculo zero total, tá? Vamos aplicar a fórmula? Vamos lá. Voltando aqui para o Excel. Tá dando atraso, né, meu vídeo? Tô vendo agora. Não tem problema não, dá para entender o áudio. Vamos lá. Então é o seguinte, no Excel eu vou armar essa tabela. Função, salário bruto, IRRF. Função, salário bruto, funcionário, não é função não, funcionário, salário bruto. Vou apagar essa planilha, seleciono tudo, deleto, então coloco funcionário. Professor, passou, não tem problema, salário. Vou colocar sal bruto, tá? PRT, sal bruto. E qual é a outra opção que eu esqueci? Deixa eu ver lá. Imposto de renda, né? O IRFF. Imposto, qual que é imposto? Tá? Para ninguém confundir. Pronto. Ajeita aqui a planilha, tá? Deixa aqui, aumenta um pouquinho. Imposto. Imposto. Vamos lá. O funcionário vai ser o Ivan, tá? O Ivan, ele ganha em torno de R$ 1.500. É um dinheiro bom, né? E o imposto do Ivan vai ser 5% em cima do salário, tá? Como é que é esse 5%? A fórmula também é a condição se. Então você coloca igual, se e abre parênteses. É o fundamental da fórmula. Diz para mim qual é o status do 1.500 dele, do salário dele. É G11. Coloca lá, G11. Se G11 for maior que ou igual ao salário, que é 650, então faça ponto e vírgula. Então faça o quê? Então faça G11, né? G11, que é a referência da célula dele, vezes, cadê o asterisco? Na informática, na informática o asterisco representa a multiplicação. G11 vezes 5, tá? Por cento, ok? E se ele ganhar menos 650, então escreva zero, tá certo? Tem que ser o zero e fecha parênteses. Essa é a fórmula. Vamos entender a fórmula. Se é o nome da fórmula, G11 é a localização do salário dele, 650 é o mínimo requisito para que haja desconto no salário dele, né? Se for verdadeira, ele vai multiplicar G11 vezes 5%, que é uma debitação de 5% no salário dele. Ele vai ter um desconto de 5%, ou seja, ele vai ganhar 1.500 menos 5%, tá? Se for falso, ele não vai ter desconto nenhum. Vamos ver a resposta? Atenção para a resposta agora no quadro, aliás, na tela. Deu zero? Não, pode dar zero. Vou corrigir, volto já! Gente, vocês nem falaram. Eu estava errando a fórmula. Olha essa fórmula aqui, ó. G11 que eu botei aqui não existe. G11 é lá embaixo. Ó, G. Onde é que é o G? E onde é que eu estou pegando a informação? Não é G11. 1.500 está dentro de B2. Eu vou mudar para B2, ó. Cadê B2? B2. Pronto, aqui eu vou mudar também, ó. Aqui em cima, ó. G11. Não é G11, é B2. Vamos ver. Haha! Agora sim. Oxe, até suei, ó. Mas ela não pensar que eu não sei fazer as coisas. Ou seja, foi 1.500, eles contaram R$ 75. Tá certo? Vamos aplicar para Lucas, Pedro, Maruia, Zefinha, Toinha, tá? Vamos lá. Pedro ganha 2.000. Maria ganha
800. Zefinha ganha 680. Toinha ganha 200, a bichinha. Pronto. Vamos lá. Pega a resposta. Puxa dentro do quadro, solta. Pronto. Lucas tem desconto? Não, porque Lucas ganha menos 650. Pedro tem desconto? Tem, porque Pedro ganha mais que 650. E assim por diante. Tá certo? 680 deu R$34. Toinha 200, ganha quase nada, não teve desconto. Pronto, entenderam? Pois bem, tem essas duas atividades, tá? Que vocês vão fazer para mim. A primeira forma que eu apliquei com vocês, e agora essa segunda aí, ok? Boa sorte, espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula, ok? Tchau, tchau, galera! Dá um like aí no vídeo, tá? Esquece não.